excelente, uma boa amizade na presença do Senhor, e aonde nós vamos, graças a Deus, somos bem recebidos. Eu gostaria de fazer a oração do agradecimento. É o término da festa, mas eu estou muito honrado. Ao dia que eu falei com o Wagner, o trabalho de Deus é tão tremendo que até a mensagem foi justamente na vida de Salomão. Nem sabia que tinha esse tipo de trabalho, mas é Deus o negócio. Cuida da sua criança. Não deixe o diabo roubar o sonho do seu filho e nem tampouco aquilo que você projeta para ele, não. Amém? Aleluia. Criançada, vem tudo aqui. Vamos agradecer nós todos juntos. Crianças, todas as crianças, vamos juntar tudo aqui na frente. Vamos mostrar para esse povo grande aí que nós, tô no meio, eu também sou igual. Criançada, vem tudo aqui. Vem todas as crianças. Vamos agradecer. Faça uma fila aqui atrás, tem a mão aqui atrás de mim. Todo mundo virado para frente, encosta lá atrás. Vai lá, sem empurrar, sem correria. Ajuda todo mundo ali atrás. Vai lá, ajuda ali. Vai lá, Melk. Vai lá, Salomão. Vai lá. Papai, ô Mel, Deus está no negócio de pedir para Salomão hoje. Que coisa. Ajuda ali. Tem mais criança aí? Vem cá. Vai lá, moço. Vai lá. Você não me escapa, não, rapaz. Você cresceu. Quem mais? Só tem mais criança aí atrás? Olha aqui. Crianças, vamos mostrar para esse povo grande que nós sabemos orar. Combinado? Dê a mão aí para um para o outro aí. Mas vamos orar em voz alta. Vamos cobrir a voz deles. Tá? Para ficar uma coisa bonita. E eu vou ficar aqui no meio. Glória a Deus. Deixa eu ficar aqui no meio. Para aí. Nossa, tem que ter um pouquinho aqui. Vamos orar. Oração do agradecimento ao povo grande. Vira tudo para cá, nos ajuda a orar. Vamos agradecer a Deus. Levante as mãos para o alto. Aleluia. Quem pode levantar a oferta do agradecimento? Glória a Deus. Quem pode? Vai. Ajuda aí, meu moço. Vamos. Rapaz, Deus vai te abençoar mais em forte que seja essa terra. Está precisando, tá? Mariane, cadê o pé? O guitarrista, ajuda aí, moço. Mas que coisa. As irmãs, precisa de uma oferta de agradecimento. Mandeli, é uma oferta de irmã. Oh, que maravilha. Levante a mão para cá. Vamos orar a oração do agradecimento. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Grande e poderoso Deus que estás nos céus, que a tua palavra mais uma vez possa, meu Pai, aleluia, trazer em nossos corações o exemplo de uma grande vitória, o desejo de uma grande conquista, e que o Senhor possa, pelo poder do teu sangue, purificar, Deus, as nossas vidas, consagrar-nos na tua presença e fazer de nós um povo mais do que vencedor. Até aqui tem nos ajudado, Deus. Por isso, meu Pai, nos alegramos. Meu Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo. Leva todos de volta para o seu lar, abençoado com a promessa da sua vitória. E em nome do Senhor Jesus, eu profetizo e todos estão abençoados. E todos digam amém. Todos digam amém. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez. A dar lugar para esse Espírito de Deus. Eu convido você nessa noite a abrir o seu coração e deixar o Senhor mover a sua vida.
Jesus? Quanto tempo faz? Já tem bom tempo. Mas é tão bom saber que por onde passamos, conseguimos formar na presença do Senhor uma excelente amizade. E conseguimos provar o quanto Deus ainda age em nossas vidas. A minha vida nunca foi uma derrota, porque a partir do momento em que a mão do Todo-Poderoso nos abraçou, nos arrancou do lamaçal de charco de lodo, Ele me plantou sobre a rocha e me fez uma esperança sobre a sua palavra. E hoje eu me vejo como um grande milagre de Deus. E gostaria que você se enxergasse melhor do que a visão que eu tenho sobre a minha vida. Porque Deus tem me abençoado não é pouco, é muito mais além daquilo que eu mereço. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, estamos mais uma vez nos alegrando com os irmãos aqui da cidade de Rio Claro, alguns da redondeza, amém? Assenta-se um pouquinho, glória a Deus. E assim por diante, ficamos através da ajuda do pastor Carlos Lessa, ficamos à dispensação de conhecer alguns pontos, campos, alguma parte do estado de São Paulo e alguns outros lugares. Encontramos um espaço, levamos uma boa palavra e conseguimos mostrar para muitos o quanto vale a pena ser adorador do Senhor. Amém? Ficamos 4 anos nos oferecendo a evangelizar, a levar a palavra de Deus em vários e muitos lugares. Me alegro porque lá eu aprendi muito. Aprendi a ser humilde, aprendi o reconhecimento, aprendi o valor e aprendi o quanto vale a pena ser um servo do Deus vivo. Amém? Mas hoje nós estamos aqui, 2h30 da tarde, a nossa irmã Eliane me liga e diz: irmão, precisamos do senhor aqui hoje. Eu falei: não é possível. Hoje, 2h30 da tarde, fazendo os meus trabalhos, cuidando de alguma coisa que hoje nós temos uma responsabilidade. Eu fiquei pensativo se dava ou se não dava, porque eu tive que escolher para saber se eu iria estar aqui. Nesse exato momento a minha mãe está muito triste, porque eu deixei de participar de um casamento do meu irmão para vir pregar a palavra de Deus. Eu tive uma escolha: ou o casamento do meu irmão, ou vir pregar a palavra de Deus. Como ontem eu tive uma conversa com Deus, e eu queria saber de Deus qual é a minha qualidade na presença dele. E ele me respondeu de uma forma tão rápida. Foi onde surgiu o convite de nós voltar aqui para a cidade de Rio Claro. Eu nunca gastei o tempo que eu levei para sair de lá e chegar aqui. Andar 600 quilômetros próximo em 4 horas é a primeira vez que eu consigo quebrar um recorde que eu nunca tive. Mas eu falei: Deus, 4 horas é o tempo que eu tenho para chegar em Rio Claro. Andamos uma velocidade um pouco acima, mas estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Bem, eu quero convidar você para ficar em pé, porque hoje o tema é um tema muito importante, porque não fala apenas de missionário, não fala apenas de uma evangelização, não fala apenas de pregar a palavra, mas fala de algo muito mais importante do que isso. Não impeçai os pequeninos de vir até mim, porque dos tais é o reino do Senhor. E existe um pregador dentro da palavra que quer nos fazer enxergar o valor de uma criança na presença de Deus. Amém? Levante a sua mão. Quero chamar o meu querido amigo e filho Marcos, Elias e o Thales. Cadê eles? Você vai dar a mão quem está do seu lado. Eles vão me ajudar a cantar. Eles é o trio, né? Esses 3 abençoados é o presente de uma relação conjugal que é a promessa de Deus. 13 anos na presença do Senhor, 13 anos pregando, 13 anos adorando o nome do Senhor, e graças a Deus são 3 limpos diamantes que Deus ajuntou dentro da nossa casa. 3 presentes que está
fazendo parte da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eles vão cantar conosco. Glória a Jesus. Você vai dar a mão quem está do seu lado para nós deixar Deus continuar nos amigos. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo por Senhor, vejo seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Agora eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até concebido. Deus é líder, e Deus é líder. Daí você pode então perceber que pra Ele há importância em você. Por isso levante e cante, eleve ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero te valorizar o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo por Senhor, deixa o seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até concebido. E Deus é líder, e Deus é líder. Daí você pode então perceber que pra Ele há importância em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Cadê o celular em nome de Deus? A festa hoje é inteiramente voltada para as crianças. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 1. Preste bastante atenção. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois das chuvas, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Amém? Levante a Bíblia, a mão, diga assim comigo com voz forte: Senhor Jesus, abençoa minha vida nesta noite, através
Quem é pai, quem é mãe, levante a mão. Agora prova para mim que todas as crianças estão aqui dentro. Prova para mim. E nós vamos colocar você dentro da Bíblia. Vai chegar um dia onde você vai chorar. Vai chegar um dia onde você vai perguntar: Senhor, o que é que eu faço? A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve seguir, para que na sua velhice não se desvia dele. Porque muitas mães o que mais faz é chorar. Olha, existe um tema. Deixa eu ver se eu encontro. Cadê o tema? Me diz, irmã Nerli. Cadê? Aonde, meu Deus? Oi? Está aqui no papel. Oh, que coisa boa. Vamos ver. Eu vou perguntar para você, adulto, qual é o valor que tem uma criança? Quem sabe me responder? Qual é o valor que tem uma criança? Quem sabe me responder? Eu te dou um presente se você responder certo pela Bíblia. Ninguém tem medo de arriscar, que coisa, melhor, todos têm medo de arriscar. Ninguém arrisca. Irmãos, todos nós um dia fomos criança. E nós acabamos de ler dentro da história de um homem muito inteligente, um homem muito sábio. Não se encontrará sobre a terra outro com tal conhecimento como nós encontramos na vida de Salomão. Salomão foi uma promessa de Deus. Salomão foi um homem separado por Deus lá na barriga de uma mulher que premeditou praticamente a morte do esposo, porque sabia que Davi, não sei dizer se era um amor, porque quem ama não mata. Quem ama não mata. E Betsabá, uma mulher muito bonita, uma mulher muito bonita, uma mulher linda, e os olhos de um rei se encantou com essa mulher. E ali caíram em contradição, cometeram um grande erro na presença de Deus. Aquele erro resultou na morte de uma criança. Mas depois de Davi conseguir provar para o povo de Israel que Deus tinha perdoado o pecado dele, a mulher ficou livre. Davi conseguiu conquistar alguém. Daquela relação nasceu uma criança que se chamava Salomão. Salomão não foi o primeiro filho, mas Salomão foi um filho muito especial para Davi, seu pai, e eram mais filhos na família de Davi. Mas Salomão foi exclusivo, Salomão foi diferente, Salomão foi doutrinado, Salomão foi ensinado. Davi tinha prazer de cuidar de Salomão. Davi pegava seu filho: vem cá, moço, você vai ser Salomão. Nossa, esse menino cresceu. Davi vai, começa a ensinar, acompanha o menino. E se Davi ia para lá, me acompanha. Davi, Salomão ia, Davi ia junto. Davi voltava, Salomão voltava. Nunca fala para o seu filho o que ele deve fazer. Assenta lá, moço. Põe na sua culpa de novo. Nunca fale, nunca mande, vá junto. Nunca diga que ele tem que fazer, ensina primeiro, para depois você cobrar. O tempo vai passando, Salomão cresce, Davi já não tem mais resistência. O que acontece? O reinado de Israel precisava de um sucessor para ocupar uma cadeira. E o que Davi fez? Preparou o seu filho muito bem preparado. E Salomão sabia que ele ia estar na frente de um país, uma nação forte, uma nação que foi conquistada à espada, uma nação que foi crescida, que se cresceu diante do poder de Deus. Israel cresceu com a moral de Deus. Ninguém conseguia peitar Israel, porque toda vez que Israel ia entrar numa peleja, Davi à frente. Davi aprendeu muito bem com seu pai Jessé, respeitar e honrar. Então tudo que Davi aprendeu, ele ensinou ao seu filho Salomão. Davi, quando ia para uma guerra, ele chamava Deus para uma conversa e falava: Senhor, eu posso ir para esta guerra, o Senhor vai comigo? E Deus fala: vai. Mas a voz do Senhor vinha por um sinal. E Deus dava um sinal. Davi fala assim: meu exército, meus homens de confiança, vamos comigo. Não morrerá nenhum. E não morria nenhum do povo de Israel. Só morria dos inimigos porque a mão de Deus estava à frente. A mão do Senhor estava à frente dos passos.
tinha programado. Deus está abençoando. Chegou uma época que todo o reinado ao redor, quando falava, vamos pelejar contra Israel, quem é o capitão, quem é que está à frente? Davi, não vou. Não vou porque com Davi não dá. O Deus de Davi é forte. E o seu Deus? O que é seu Deus? Ele é forte? Ou você tem dúvida? Ah, mas eu não sei, Deus não tem me abençoado? Tem. As suas palavras impedem a bênção de Deus continuar te abençoando. Mas como? Eu não tenho tido nada que desagrada a Deus. Vem cá de novo, Salomão, vem cá. Aí vem esse pequeno menino aqui, vamos simbolizar ele filho seu. Aí de repente ele vai, deixa um copo cair, quebrar, céu empesteado. Se você não está pronto para cuidar dessa herança que Deus pôs em suas mãos, como que você vai administrar uma fazenda e ter sucesso na sua administração? A maior herança que Deus pode e tem para te dar se chama filhos. Coisa que muitos pais não têm dado valor. Coisa que muitas crianças têm crescido na sorte. Coisa que muitas coisas estão acontecendo, mas é uma raiz maligna. O diabo está predominando na vida de quem não tem Deus na vida. Porque uma casa onde se tem Deus, uma família onde se tem Deus, ah, mas eu não posso. Olha, hoje as 6 mudaram, mas o meu Deus não. A Bíblia fala, corrige o teu filho com vara quando é necessário. Ah, mas hoje muitos filhos já mandam aquelas palavras aos pais e fica por isso mesmo. No final, quem é que vai perder? Você. Além de perder a moral, a honra, ainda vai perder um filho para as drogas. Vai perder um filho para a prostituição. Vai perder um filho para o mundo. Enquanto você ficou naquela vergonha de se abrir com seu filho, de assentar, perder alguns segundos da sua vida e conversar um pouquinho com ele dentro da palavra, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, é uma correria, só Deus na minha vida, ah, não dá. Quando você vai ver, o filho cresceu. Já não dá mais para você pegar no braço. Agora é tudo ou nada. Ó filho, vai não papai, agora não dá, porque eu tenho um compromisso, marquei um negócio com meu colega, eu tenho esses negócios, não dá. Aí o que vai acontecer? Aí vamos para o joelho. Oh Senhor, dá livramento ao meu filho. Mas se você fosse como Davi, como que é ser como Davi? Simples. Leia a Bíblia. A bússola do crente, do cristão é a Bíblia. A bússola dos navegantes se chama Espírito de Deus. Não existe embarcação entre mar que possa caminhar, navegar tranquilo se não tiver uma bússola. E a sua vida não vai a lugar nenhum se não tiver o Espírito de Deus. A sua casa não tem sucesso se não tiver o Espírito de Deus. O teu filho não será ninguém na vida se não tiver o conhecimento do Espírito de Deus. Nunca faça o teu filho vir para a igreja por obrigação. Nunca faça isso. Você está criando nele raiva. Você está criando nele ira. Mas aceita. Fala com ele, filho. Deus é isso. Deus, ele é bom demais. Deixe o teu filho absorver o lado bom de Deus. Ou você vai para a igreja, ou Deus pode te matar. Que Deus mais carrasco é esse? Eu não conheço esse lado de Deus. Porque se Deus tivesse que matar, quem merecia morrer era eu. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Ele veio para dar vida, porém com abundância. Aleluia. Esse é o Deus que eu aprendi há 13 anos, há 14, há quase 20 anos. E não conheço Deus de uma outra forma. Deus tem nos abençoado, tem. Mas deixa a minha vida de lado porque eu não vim para dar testemunho. Eu vim para poder notificar uma mensagem que está relatada e relacionada a estas crianças. Como que você tem cuidado da sua herança? Como que você tem cuidado da sua criança? Porque Salomão foi tão bem ensinado que Salomão cresceu. Papai Davi morreu, mas aí
Quando se falava de Israel, quando se falava ir, não. Vamos arrumar uma forma de nos aproximar do rei Salomão. Vamos arrumar uma forma. Vamos levar riquezas, ouro, pedras preciosas e vamos depositar lá, para nos aproximar do rei Salomão. Um dia Salomão teve que provar se realmente ele clamou a Deus no início da sua administração. Ele olhou para dentro de Israel, entrou em pânico e ele falou: como que eu vou cuidar desse lugar? Oh Deus, não dá para mim, eu não tenho capacidade para isso. E vai Salomão chorar, e vai Salomão se lamentar. Salomão não foi no vizinho, Salomão não foi, quem sabe, nos seus parentes, Salomão não foi no seu melhor amigo, Salomão foi em Deus. Salomão foi incomodar Deus. E você está incomodando quem, meu querido? Você está incomodando quem, minha querida? E aí Salomão vai e fala: Deus, olha que situação eu me encontro, como que eu vou administrar esse povo tão grande, uma situação, uma nação tão populosa? Aí vai, Salomão deixa o seu coração receber um comunicado de Deus, e Salomão vai e surpreende Deus. Deus, eu preciso de uma bênção. Deus, eu preciso ser abençoado. O Senhor está na minha vida? Então tá bom, eu quero lhe fazer um pedido. Deus vai e diz: peça. Deus está falando para você: peça. Peça o que queres. Não apresente medida. Pedir, dá-se-vos dá. Bater, abrir-se-vos dá. E Salomão descobriu esse lado bondoso de Deus. Peça. E Salomão vai, conversa com Deus pela segunda vez, olha a situação. Salomão podia pedir riqueza, mas ele lembrou que Israel já estava forte em riqueza. Salomão podia pedir outras coisas, mas Salomão olha para Deus e fala: Senhor, eu quero sabedoria. E nós, estou cansado de andar a pé, quero meu carro. Estou cansado da minha casa, quero uma casa nova. Mas nunca pede sabedoria para administrar as suas palavras a Deus. A sabedoria está nos faltando, aonde nós estamos sofrendo. Oséias profetizou dizendo: meu povo sofre por falta de entendimento. O nosso povo, o povo de Deus, está batendo cabeça. Pode estar abençoado na aparência, pode estar bem de uma certa forma, mas vamos olhar, está tudo bem dentro de casa? Está tudo bem dentro da família? Posso falar para todo mundo que a minha casa é uma vitória? Eu posso, porque dentro da minha casa quem manda sou eu. A minha filha está crescendo, e ela sabe que enquanto ela não reconhecer o primeiro item, não adianta bater lá: moça, posso namorar com a sua filha? E eu vou perguntar: o que você tem para oferecer para ela? Ah, eu tenho isso. Primeiro item: a minha filha está saindo de uma casa onde tem tudo para ela, não falta. E você vai fazer o mesmo? Jovem, aprenda isso. Aí ele vai, e vocês vão morar onde? Ah, vamos alugar. Não quero. Não quero. Você vai ter que ter uma casa. Porque sair, eu sei que antes de casar é uma coisa, depois que casa, Jesus amado, está faltando uma casa. Mas o problema é a criança. Elas vão crescer. Elas vão ter que entender muita coisa. E a minha filha sabe que as minhas palavras é uma única palavra. Porque é duro a gente investir nessas crianças um ensinamento. É duro você fazer eles aprender a vida. É duro você fazer eles entender quem é Deus. Que não é fácil, porque uma briga é Deus de um lado e o diabo do outro. É Deus tentando plantar uma semente de paz e o diabo tentando plantar uma maldição que é só Deus. E aí nós olhamos: quem é que vai ganhar no meio dessa guerra? Salomão estava no seu andamento, ele cresceu. Quando cresceu, ele era um homem inteligente, que ele escreveu 1003 poemas, 1003 histórias fantásticas, e as únicas crianças, só eu falo. Somente 3 histórias da sua inteligência ficaram marcadas aqui, que não são todos que entendem. Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Mas dentro do livro Eclesiastes,
Salomão, quem sabe, ele parou, quem sabe Deus incomodou ele, quem sabe ele entrou dentro da sua sala de rei, olhou para um certo objeto que se chama espelho. E ali ele se deparou, olhou bem para ele, e quando ele olhou, ele se decepcionou. Um homem que tinha tudo para poder fazer o que Deus queria, falar do amor de Deus para a sua nação, fazer o que Deus queria para conquistar o povo para a presença do Senhor, ele não. Ele só cuidou da sua vaidade. Ele só cuidou da sua performance. Mas aí ele desesperadamente assentou na sua escrivaninha e começou a escrever. Começou a soletrar, começou a meditar, e ele escreveu Eclesiastes chorando. Ele escreveu essa história em prantos, em lágrimas, e não tinha quem pudesse consolar esse moço, que já não era mais um moço, já era um homem velho. Aleluia. Salomão olhou para ele, viu que a sua caixa, o seu peito, homem forte, desceu para a barriga. Ele ficou barrigudo. Aquele homem de um semblante bonito olhou que sobrou rugas. Olhou para a sua cabeça, quem sabe aqueles cabelos bonitos que ao passar a mão jogava para o lado, já não tinha mais, o homem estava careca. Ele viu que a idade chegou. Quando ele olhou para isso, ele entrou em prantos, assenta e vai dar um conselho para a juventude. Ele vai falar uma palavra dura, que não estão muito preocupados com isso. Salomão, ele escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha para vós dias maus, e não encontre neles contentamento. Essas crianças vão crescer. Olha quantos jovens estão aqui conosco. Pergunta qual é o compromisso deles com Deus. Não tem. Estou na igreja porque gosto de ir, gosto de uma boa palavra, festa, tudo é uma maravilha. Nossa, que coisa tremenda. O jovem acha que ele é dono do nariz. Mas quando aquela moça entra em contradição, quando ela faz igual Sansão, ou ele faz igual Sansão, o seu pai manda lá, a sua a mãe de Sansão diz: filho, para que procurar fora do nosso arraial? Mulher, sendo que tem tantas aqui para você casar, por que escolher tantas lá fora? Melhor, por que escolher essa lá fora? E o nome dela, Dalila. Dalila era uma mulher que foi corrompida, e foi oferecida para ela 5.500 moedas de prata para tentar descobrir o segredo de Sansão, a força do segredo de Sansão. Que segredo era esse? E Sansão não, mulher muito bonita, ai que mulher linda, é essa que eu quero para mim, é essa que eu quero para mim, é aquele moço que eu quero para mim, mas ele não está na igreja, filha, ele não está na igreja, filho. Ah não, papai, eu vou conseguir, vou trazer para a igreja. Aí que maravilha, vai lá fora, traz umas meia dúzias de palavra, porque o homem, o que ele sabe é ser sedutor. O homem é tão complicado que o que ele mais sabe fazer é ter palavras bonitas para envolver o coração de uma jovem que talvez ele se encantou com a aparência e depois vai tentar roubar o seu amor. E quando ele tenta, ele descobre que isso deu certo. Opa, agora eu mando um pedaço. Aí de repente ele esquece do compromisso com Deus e ali começa a se distorcer, distorcido, e vai olhar: cadê a minha querida menina que eu quis que ela crescesse na presença do Senhor? E o meu menino? Tentaram trazer para dentro da igreja. Se Deus não convencer através do Espírito, não é a sua beleza que vai convencer, não. Não é a sua beleza que vai envolver e trazer e fazer ele ter um compromisso com Deus. Não é. Não é mesmo. Eu tive um segredo de errar. E aí você vai, mais tarde, ai que coisa, se eu pudesse voltar lá atrás. Não volte. Não volte atrás. Aquilo que não deu para você, ensina o teu filho.
Ensina essas crianças que não têm maldade da vida. Ensina essas crianças a encontrar o seu valor. Porque Salomão, quando ele terminou de escrever, ele deu esse conselho: filho, lembra-te do teu Senhor. Agora a sua criança precisa saber que tipo de Senhor é esse. Você é jovem, qual é o seu compromisso com Deus? Você é moço, qual é o seu compromisso com Deus? Lá fora você pode até conquistar, mas não tem sucesso porque você não vai saber administrar. Mas quando você conquista tudo na presença de Deus, fica tranquilo que nada vai te faltar. Não vai te faltar. Aleluia. Olha bem para essas crianças. O maior interesse delas é brincar. O maior interesse delas é descobrir. E a infância delas você não pode tirar. Mas junto com a infância você pode misturar as coisas de Deus, para que as crianças aprendam a respeitar ao Senhor. Moço, a responsabilidade do futuro do seu filho está nas suas mãos, pai e mãe. Não seja aquele pai que acha que tem que levar para dentro de casa o salário, manter a despensa cheia, ali falar duro. Não é isso que o filho quer. Não é disso que o filho precisa. Não é de uma roupa simples, lavada, perfumada, uma cama arrumada, uma casa bem arrumada. Não é disso que o filho precisa. O filho precisa de atenção. Porque quando não encontra em casa, porque o pai é só Deus, ele chega carrancudo, ele chega com a sua cara feia, e quando olha para nós, se não fala de uma coisa, qualquer coisa é só nos bater, e aí o que ele não achou em você, ele vai achar no vizinho, ele vai achar num terreiro, ele vai achar no meio dos macumbeiros. O diabo vai oferecer um braço, e vai dar para ele um abraço que você, como pai e mãe, nunca deu. Você não está preocupado com a sua escola. Olha, nota boa, não tira o vermelho, mas nunca sentou numa mesa para poder ensinar o teu filho a entender o dever. Mas cobra dele. Ah, o meu filho, eu não aguento mais. Tudo bem, eu vou dar razão para você. O seu filho você não aguenta mais, porque ele é peralta, ele é complicado. Mas se eu escolher uma criança que perguntar como é a convivência do casal dentro de casa, você vai passar vergonha. Você vai passar porque não tem respeito um com o outro, não tem carinho um com o outro. Dentro do livro de Provérbios fala: alegra-te com a moça, com a mulher da tua mocidade. Agradeça a Deus porque você tem alguém que te ajuda. Hoje eu sou bem sucedido porque eu me esforço. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ela só não é vista, mas atrás do homem que tem posição tem uma grande mulher que não deixou você padecer. Aleluia. E agora, os nossos filhos. O tema está aqui. Qual é o valor de uma criança? Qual é o valor? E esse valor é você, pai e mãe, que vai mostrar. A palavra não é para a criança que você está vendo que ela nem está aqui ouvindo, mas é para você. Olha quanta juventude está indo para os bailes agora. Olha quantos jovens estão andando praticamente pelada, nua na rua. Não tem problema mais. Quantos pastores estão pregando dentro de teologia que isso não tem problema, que isso não é pecado? Se não fosse Deus, não tinha coberto a nudez de Adão e Eva, não era? Se não fosse vergonha, Deus não tinha feito isso com a mulher. Nasceu primeiro no Éden, para depois nós cobrir a nossa vergonha. Para depois Deus cobrir a nossa vergonha. Meus queridos, Deus fala, só não obedece quem não quer. Creio nos meus profetas e prosperarei. Uma casa para ser abençoada, próspera, aonde vai ter abundância, depende primeiro do respeito do marido e da mulher. Depende primeiro do respeito do marido e da mulher. Porque quando Deus tirou a mulher das costelas de Adão, foi do lado, para que os dois andassem lado a lado, para que os dois pudessem
teve sentimentos iguais. Ninguém é melhor do que o outro. O homem, por ser o trabalhador, essa responsabilidade é sua. Porque quem cometeu o pecado foi Adão. Porque ele não analisou o erro de Eva. Agora a mulher fica com a parte mais sensível. Ah, fica em casa. Vai ficar você em casa para você ver, cuidando dos filhos, trocando as fraldas de suja da criança, arrumando o alimento, fazendo comida. 2 dias você pede conta. Continua na sua posição. Cada um vive aquilo que a ti foi predestinado. Amém? O nosso tempo é pouco. Mas eu desta peça, Salomão julga a causa